Nossa próxima história, a República Islâmica, está levando seu tempo para nomear um novo sucessor para o falecido líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Um novo relatório aponta que o motivo é o medo relacionado à segurança. Surpresa, surpresa! De acordo com autoridades que falaram ao The New York Times, o regime está preocupado que quem assumir o cargo possa se tornar um alvo dos Estados Unidos ou de Israel. Depois que Israel literalmente disse que vai eliminar quem substituir Khamenei, o favorito, que muitos acreditam ser o próximo na linha de sucessão, é o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei. Autoridades afirmam que só discutir seu nome publicamente já alarmou o regime. O atraso torna incerta a liderança do Irã em um momento de forte pressão militar e um dos períodos mais voláteis de sua história moderna. E agora está conosco a analista iraniano-americana Navid Mukabi. Navid, Mojtaba Khamenei há muito tempo é apontado como possível sucessor de seu pai. Fale um pouco sobre quem ele é e o que isso representaria para o Irã. Obrigado por me receberem. Na verdade, foi a primeira vez que o público do Irã soube. Mojtaba Khamenei, o filho do segundo filho de Ali Khamenei, ficou conhecido durante 2009 e a eleição presidencial. Um dos candidatos, Mehdi Karoubi, enviou uma carta para Khamenei reclamando que seu filho realmente trapaceou na eleição e permitiu que Ahmadinejad vencesse a chamada eleição presidencial. Desde então, os iranianos nas ruas, especialmente após aquela eleição, os manifestantes iranianos durante o Movimento Verde gritavam: "Esperamos que você morra e que nunca se torne o próximo líder." E desde então, acho que o público iraniano se acostumou a ouvir mais sobre o papel dele. Ele está nos bastidores. E parece que muitos líderes do IRGC também estão inclinados a apoiar Mujtaba. Ele tem sido muito influente e muitos iranianos acreditam que ele está por trás de muitas repressões contra manifestantes iranianos e da repressão interna. Muitos analistas também acreditam que ele é ainda mais linha dura do que seu pai. Trump afirma querer escolher o próximo líder do Irã, ou pelo menos participar ativamente desse processo. Como os iranianos reagem, especialmente após ele dizer na terça-feira que não acredita que Raba Pahlavi, filho do Shah, seja o nome certo. Você sabe, levando em conta, é claro, o fato de que Pahlavi tem sido amplamente apoiado, especialmente pela diáspora iraniana? Você sabe, o presidente Trump tem feito muitos comentários sobre o futuro do Irã. Todo dia ele muda de opinião. Mas eu acho que, no fim das contas, Israel também vai desempenhar um papel, já que eles têm estado envolvidos contra o regime iraniano na última década. Eu acho que eles têm uma inteligência melhor no local, estão mais acostumados a trabalhar com desertores iranianos e com as redes de espionagem de Israel. No fim das contas, os iranianos não vão aceitar ninguém imposto a eles. Não vamos esquecer que, durante a última onda de protestos em novembro, nos dias 8 e 9 de janeiro, milhões de pessoas foram às ruas, mesmo sabendo que poderiam ser mortos pelo regime. Então, os iranianos não vão aceitar essa ameaça e vão desempenhar um papel. Acho que, da forma como as coisas vão se desenrolar nas próximas semanas, vamos ver mais ataques contra líderes de alto escalão, líderes militares e políticos. E isso vai abrir caminho para que os iranianos voltem às ruas e retomem seu país. Então, acredito que os iranianos terão voz nisso e, no final, o presidente Trump e Israel vão levar isso em consideração. É difícil acreditar em um funeral público para Khamenei, considerando as preocupações de segurança com possíveis ataques de Israel e Estados Unidos. Então, pelo que você está ouvindo das pessoas locais no Irã, mesmo com esse apagão da internet, como está a vida no Irã agora? E que tipo de controle a República Islâmica realmente tem? Como você mencionou, não haverá um funeral público para Khamenei. A única coisa que ouvimos do regime foi que ele será enterrado em sua cidade natal, Mashhad, no nordeste do Irã. Mas em relação ao que o povo iraniano está vendo, tenho que ser honesto, eles também estão preocupados. Você viu vídeos de iranianos comemorando felizes o ataque? Por exemplo, esta manhã, enquanto o ataque acontecia, um casal disse: "Ei, Khomeini,
Este é o resultado do que você fez com o povo iraniano e de matar nossos jovens. Mas os iranianos também estão principalmente preocupados com o envolvimento de grupos separatistas, grupos ao redor da fronteira oeste do Irã. Apoiar esses grupos pelos Estados Unidos e Israel, na minha opinião, seria um grande erro. Acredito que esses grupos nem sequer representam a maioria dos curdos iranianos, e sua força também foi profundamente exagerada. E mesmo se você juntar todos esses grupos, acho que o número deles provavelmente não passa de alguns milhares de combatentes. E muitos deles já estão velhos demais para lutar de forma eficaz. Os iranianos acham que o futuro deve ser decidido por meio de um processo democrático, e o Irã pertence a todos os iranianos. E nenhum grupo pode simplesmente declarar uma região autônoma por conta própria. Também ouvi alguns dos seus convidados nos últimos 2 dias dizendo que as acusações de separatismo são apenas propaganda do regime, mas isso simplesmente não é verdade. Os líderes desses grupos, eles mesmos, declararam abertamente que veem a autonomia como um primeiro passo em direção à independência. E se você olhar as pesquisas, por exemplo, alguns anos atrás, uma pesquisa mostrou que o apoio combinado de todos esses chamados grupos étnicos não passa de 5%. Então, Israel precisa entender que qualquer tipo de apoio a eles provocaria o povo iraniano. A integridade territorial do Irã é algo sagrado, da mesma forma que o sionismo é sagrado para o povo judeu. Então, é uma questão muito sensível e espero que os rumores não sejam verdadeiros. Na verdade, vamos conversar com outra convidada sobre a questão do armamento das milícias curdas e o apoio americano ao lançamento de um ataque contra o IRGC. É interessante o que você disse sobre os iranianos locais estarem preocupados com o separatismo, mas acho que a pergunta que eu tenho é: existe algum outro método alternativo no local, algum outro grupo alternativo no local que tenha a capacidade e habilidade de realmente enfrentar os combatentes do IRGC, considerando que as milícias curdas, pelos números que ouvimos de convidadas que já tivemos aqui, contam com milhares de integrantes? Bem, não existem mais de 3 mil grupos, eu sei disso. Acabamos de ouvir o número 10 mil. Mas claro, de qualquer forma, a questão é: existe mais alguém? Mas como eles vão lutar contra 300 mil membros do exército iraniano? Isso não é possível. E, aliás, digamos que eles tomem controle de algumas partes da região do Kurdistão do Irã. Isso vai derrubar o regime inteiro. Isso não vai funcionar. Para derrubar o regime, é preciso fazê-lo inteira e nas principais cidades. E não vamos esquecer que esses grupos não são necessariamente populares, nem mesmo entre os círculos iranianos. Na maior cidade curda do Irã, Kermanshah, as pessoas estavam gritando em apoio aos avós do Irã, quando os iranianos... Sabe, quando um casal vai se casar, uma das perguntas que as pessoas fazem aos familiares é: você é membro de algum desses partidos? Espero que não. Então, temos que levar esse fato em consideração. Infelizmente, muitas pessoas fora do Irã veem o Irã por uma ótica étnica, mas o Irã é diferente do Iraque e de outras partes do país dos tribunais iranianos. A maioria deles, quero dizer, você tem que olhar as pesquisas, a maioria deles se vê como iraniano em primeiro lugar. Eu sou um Mazandarani étnico. Nós somos 5% do Irã, mas sempre nos consideramos iranianos também. Em termos de como o regime será derrubado, uma vez que você enfraquece o regime em Teherã, Israel está mirando nas bases Basiji. Quando eles estiverem enfraquecidos, isso permitirá que os iranianos retornem às ruas. Espalhar armas entre os iranianos não é um trabalho difícil. Mas como alguns milhares de combatentes da região do Kurdistão podem derrubar o regime em Teherã, essa é a pergunta que eles precisam responder. Eles dizem para enfraquecer o regime ali perto da fronteira, mas e Teherã e as outras cidades maiores? O que você vai fazer com uma população que não apoia esses grupos?
Alguns deles formam uma coalizão. É engraçado que um dos membros dessa coalizão está na lista negra dos Estados Unidos como grupo terrorista. E muitas cidades iranianas, as principais cidades do Irã, onde vivem curdos e também azeris iranianos, não vão receber bem esse tipo de ação. Isso também vai provocar a Turquia e o Azerbaijão. Então, essas são questões muito sensíveis. Quero dizer aos iranianos que, você sabe, Israel apoiaria esse tipo de ação, seria como para os israelenses e outros. Dizer que precisamos ter uma região autônoma para a comunidade de Jerusalém ou para a comunidade árabe em Israel, isso não seria um resultado aceitável para os israelenses. É o mesmo para os iranianos. Não se pode afirmar que está ao lado do povo iraniano. Se você quer ver o futuro do Irã fragmentado, em caos e se transformando em uma guerra civil instável para o povo iraniano, os iranianos querem ver um futuro secular e democrático decidido apenas pelos iranianos através de uma eleição. Certo, Navid, tem que dizer, foi muito interessante ter você aqui.